Oi, eu sou a Bia do Responde Aí e vamos bater um papo sobre combinação e dependências lineares. Primeiro vamos começar vendo o conceito de combinação linear. A gente diz que os vetores são combinação linear uns dos outros quando a gente pode escrever um deles como uma soma dos outros vetores. Então vamos ver um exemplo. Aqui a gente quer determinar se o vetor W é combinação linear, CL, desses vetores U e V. Então, como eu falei, o que a gente tem que ver é se W é igual a uma soma de U com V. Mas aí, primeiro, se a gente ver aqui U e V, se a gente soma U com V direto, a gente não vai obter W. Só pela primeira coordenada a gente vê, né? A gente vai ficar com 0 e 2, que vai dar 2, e a primeira coordenada do W é 1. Então, o que acontece? Quando a gente faz combinação linear, a gente multiplica cada um dos vetores por um escalar diferente. Por isso que aqui a gente vai testar se W é igual a um A vezes o U, mais um outro B vezes o V. Então, vamos fazer isso. O que é o vetor W? O vetor W é o vetor 1, 2, 3. O A é o que a gente quer descobrir. O vetor V é 0, 1, 1. E o vetor, aqui vai ficar B vezes o vetor V, que é 2, 2, 4. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, igual a... Aqui, A vezes 0 vai dar 0. A vezes 1 vai dar A. A vezes 1 vai dar A. Multiplicando o B aqui, vai ficar 2B, 2B de novo e 4B. E aí, a gente soma. Aqui do lado direito, a gente vai ter 0 mais 2B, então 2B, A mais 2B e A mais 4B. Então, a gente vai ficar com um sistema linear, porque a gente vai igualar coordenada a coordenada. Então, primeiro, a gente vai ter 2B igual a 1. A gente vai ter também A mais 2B igual a 2. E a gente vai ter que A mais 4B igual a 3. E aí, a gente vai precisar resolver esse sistema para achar os valores de A e B. Então, aqui eu repeti o sistema, só para ter mais espaço mesmo. Então, vamos resolver. A gente consegue tirar o valor de B da primeira equação. Jogando 2 para o outro lado, a gente vai ter que B igual a 1 meio. Aí, a gente pega B igual a 1 meio e joga aqui na equação de baixo. Fazendo isso, a gente vai ter que A mais 2 que multiplica 1 meio é igual a 2. A gente corta esse 2 aqui, vai ficar A mais 1 igual a 2, ou seja, A igual a 1. Então, a gente conseguiu achar valores de A e de B a partir daquela definiçãozinha que a gente fez no início. A igual a A vezes U mais B vezes W. O que é o nosso vetor W, então? Vetor 1, 2, 3, ele pode ser escrito como uma vez o vetor 0, 1, 1, mais 1 meio desse vetor 2, 2, 4. Se a gente distribuir aqui e somar os dois, a gente vai obter exatamente o vetor 1, 2, 3. Então, a gente conseguiu escrever W como combinação linear de U e V. Então, o que é a combinação linear? Só para lembrar, só para reforçar bem, a combinação linear é uma soma de vetores. Então, aqui a gente poderia somar o vetor U com V e obter um outro vetor. Mas como a gente quer obter o vetor W é isso tudo aqui, o que a gente tem que fazer é multiplicar o vetor U por um escalar e multiplicar o vetor V por um outro escalar. Que aí sim, fazendo a soma desses dois vetores, eu vou obter o vetor W. Agora que a gente viu o que é uma combinação linear, a gente já pode ver o conceito de dependência linear. Então, olha só, a gente diz que um conjunto de vetores é LD, linearmente dependente, se pelo menos um dos vetores for combinação linear dos demais. Aqui, como exemplo, a gente tem esse conjunto formado pelos vetores 1, 2, 3, 0, 1, 1 e 2, 2, 4. A gente acabou de ver, no exemplo que a gente fez, que o vetor 1, 2, 3 é uma vez esse vetor aqui, mais 1 meio desse vetor. Então, como a gente conseguiu escrever 1, 2, 3 como combinação linear desses outros dois, o conjunto é LD. Quando isso não acontece, o conjunto vai ser linearmente independente. Então, agora vamos ver os exemplos para determinar se o conjunto é LD ou é LI. Primeiro exemplo, a gente tem esse conjunto aqui. Como é que a gente vê se um conjunto é LD ou LI? A gente tem que testar se a gente consegue gerar o vetor nulo a partir dos vetores do conjunto. E aí pode ser que a gente consiga gerar
somente fazendo com que os coeficientes da combinação linear sejam todos iguais a zero. Quando isso acontece, o conjunto é LI, caso contrário, o conjunto é LD. Então, vamos ver aqui nesse caso. Vamos tentar gerar o vetor nulo a partir de uma combinação linear entre esses dois vetores. Então, a gente vai fazer A vezes o primeiro vetor, 1, 1, mais B vezes o segundo, que é 1, 0, igual ao vetor nulo, 0, 0. Aqui a gente vai ter, na primeira coordenada, já fazendo a soma direta, vai ficar A mais B. E na segunda vai ficar A mais 0 vezes B, vai dar só o A. Isso aqui igual a 0, 0. Igualando coordenada a coordenada, a gente vai ter o sistema linear A mais B igual a 0 e A igual a 0. Então, o que está acontecendo aqui? Dessa primeira equação, a gente tem A igual a 0. E a gente substitui isso aqui na primeira equação, vai ficar 0 mais B igual a 0, ou seja, B igual a 0. Então, a única forma da gente gerar o vetor nulo, 0, 0, a partir da combinação linear entre os dois vetores que a gente tinha no conjunto, foi fazendo A igual a 0 e B igual a 0. Nesse caso, o conjunto ele é linearmente independente, LI. Vamos ver agora o outro exemplo. Agora a gente tem esse conjunto aqui com esses três vetores. Vamos tentar gerar o vetor nulo a partir deles e ver o que a gente vai ter. De novo, A vezes o primeiro vetor, 1, 0. B vezes o segundo vetor, que é 0, 1. Mais C vezes o terceiro vetor, que é 2, 2. Igual a 0, 0. Agora vamos somar aqui direto, que nem a gente fez antes, a gente vai ficar com A aqui no primeiro, né? B vezes 0 vai dar 0. E C vezes 2 vai dar 2C. Então, A mais 2C na primeira coordenada. Na segunda, a gente vai ter A vezes 0, vai dar 0. B vezes 1 vai dar B. C vezes 2, 2C. Igual a 0, 0. Então, igualando coordenada a coordenada de novo, a gente vai ter A mais 2C igual a 0. B mais 2C igual a 0. Sistema linear. Da primeira equação, a gente tira que A é igual a menos 2C. E da segunda, a gente tira que B é menos 2C. Ou seja, qualquer valor de A, B e C que satisfaça isso daqui, o que a gente está tendo aqui na verdade? A gente tem que A igual a B igual a menos 2C. Então, qualquer valor de A, B e C que a gente faz, que a gente pega, que satisfaça essa relação aqui, vai gerar o vetor nulo para a gente. Então, não necessariamente a gente tem A, B e C iguais a 0. A gente pode ter, por exemplo, C igual a 1. Se a gente faz C igual a 1, A igual a B igual a menos 2C vai dar menos 2. E aí, fazendo a combinação linear com esses coeficientes, A igual a menos 2, B igual a menos 2 e C igual a 1, a gente obtém um vetor nulo. A gente pode pegar qualquer valor de C, e isso vai ser verdade. Então, nesse caso, a gente vai dizer que o conjunto é LD. Mas tá, será que toda vez que a gente tiver um conjunto, para ver se ele é LD ou LI, a gente vai ter que fazer essas contas? Às vezes é mais fácil ver se o conjunto é LD ou LI através de alguns métodos práticos que você pode tentar antes de começar a fazer as contas. O primeiro deles é verificar qual vetor é a combinação linear dos demais. Por exemplo, aqui, se a gente tem esse conjunto aqui com esses três vetores, a gente vê que o terceiro é a soma do primeiro com o segundo. Então, o terceiro é a combinação linear do primeiro com o segundo, então o conjunto vai ser LD. Outra forma da gente verificar se o conjunto é LD ou LI é verificando os zeros nas coordenadas dos vetores. Por exemplo, aqui, esse conjunto. Se a gente pega o vetor 1, 0, 0 e a gente quer obter esse outro vetor aqui, por exemplo, a gente teria que, como a primeira coordenada é 0, a gente teria que multiplicar isso daqui por 0. E fazendo isso, a gente obtém o vetor 0, 0, 0. Ou seja, esse vetor aqui não é combinação linear desse. Então, o conjunto é LI. Mas a gente tem que ter cuidado dessa história de verificar zeros nas coordenadas. Porque o que acontece? Quando a gente tem o vetor nulo no meio do conjunto, o conjunto automaticamente é LD. Então, nesse caso aqui, apesar da gente teria que verificar, né, a partir daqui, que o conjunto seria LI, porque a gente teria que fazer A vezes 0 para dar esse segundo vetor, como o vetor que a gente tem aqui é o vetor nulo, então o conjunto é LD. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.